Galera, vamos fazer a correção aí daquela atividade que eu deixei lá no portal dele. Passar para a próxima parte aí. Bem tranquila a atividade, tá? Mas eu vou fazer ela toda aqui com vocês aqui, que é bom que se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem ir parando e perguntando e tal. Então vamos começar aí, ó. Número 1, vou vir aqui, vou criar uma pastinha aqui, chamada 01, poder guardar as questões 1 aqui dentro, só para questão de organização. Desenvolver um manual online de etiquetas, boas maneiras, para orientação de usuários que desejam fazer uma visita a pessoas especializadas. Aí a página principal, com o nome de questão 01, com a aparência abaixo. Então, vou vir aqui, vou criar a página principal aqui. Questão 01.html. Conteúdo dela. Então, nós vamos começar a fazer aqui, né, o padrãozão daquele doctype, HTML, body e head. Estrutura básica, né? Vamos começar. Título da página, etiquetas e boas maneiras. Então, title, etiquetas e boas maneiras. Uso de cabeçalho de nível 1 para a primeira linha do texto. Então, cabeçalho de nível 1, H1, lembra? Regras de etiqueta de boa maneira quando você vai visitar alguém no hospital. Se eu for falando alguma coisa aqui que vocês não entenderam, que vocês não conhecem, vocês me falam aí, tá? Uso de fonte padrão para a primeira linha do texto. Alinhamento centralizado. Então, como a gente ainda não está trabalhando com CSS nem nada, a gente usa a tag center para centralizar. Ok, deixa eu abrir ela aqui para ver como está ficando. Beleza. Se eu diminuir aqui, já vai. Diga! Sem problemas também, a mesma coisa. Qualquer um dos dois vai dar certo. Eu vou deixar isso aqui comentado, que depois na hora que subir lá vocês sabem que também dá certo. Se quiser utilizar desse jeito aqui também não tem nenhum problema. E agora eu vou deixar de fora aqui, senão ele vai confundir. Beleza. Deixa eu ver o que mais. Uso da fonte família Arial, tamanho 2 para demais textos. Então, fonte, face, Arial, size 2. Lembrando, de novo, isso aqui a gente está trabalhando por enquanto essa estilização, porque a gente ainda não está trabalhando com CSS. Por isso que a gente está fazendo desse jeito aqui. Uso de alinhamento justificado para aquele parágrafo lá, né? Então, vou abrir o P, align, justify. E aí a gente vai colocar aquele texto lá. Eu não coloquei ele aqui para vocês, não? Nossa, que sacana, hein? Foi sacana, hein? Pensei que ele tinha o texto aqui, não foi mal, na próxima eu coloco.
Tá lá o texto. Beleza. Tá lá dentro do P, tá dentro da fonte. Depois, nós vamos ter 5 links. Então, eu vou abrir o A, que é o de Anchor, que serve para criação de links. href é para poder direcionar para qual página que vai. Então, eu vou ter as 5 páginas, né? regra1.html, que vai para a regra 1. E aí eu vou ter 5 vezes isso aqui. Como cada regra está em sua linha e ela está centralizada, né? Nós vamos centralizar. E aí, para quebrar aqui, ou eu posso pôr cada um em parágrafo, posso usar o BR, que é o do break. Faz. Vou usar o BR aqui, que é mais. Certo? Quanto a isso aqui, essa primeira página aqui, alguma dúvida, pessoal? Não? Título aqui, título da página é o title aqui, né? Primeira linha do texto, no caso, regras de etiquetas. Isso aqui, no caso, é um só, no caso. Que a primeira linha, ela tá toda aqui no nível H1. Igual eu falei. Beleza? Agora nós vamos criar das regrinhas lá, né? Então, eu vou vir aqui e vou criar regra 1. .html. Aí nós vamos pegar aquela estrutura padrão, porque esse início vai ser repetido, tá vendo? O cabeçalho todo. Então eu vou pegar a estrutura padrão aqui e vou tirar o que não vai aparecer, que são esses aqui para mim. Na verdade o fonte também mantém, então vou deixar o fonte aqui também. Só vendo aqui, ó, na hora que eu já clicar na regra 1, já vai vir para essa página nova aqui, mas ainda não tem nada, então nós vamos fazer a comparação agora. Então a regra, vamos lá, cabeçalho de nível 1 para a linha, primeira linha, já está aqui. Cabeçalho de nível 3 para a segunda linha, né? Então, eu vou fazer o cabeçalho de nível 3 aqui. Eu vou usar o Align Center aqui agora, porque tanto faz. Aí o nível é o nome da regra. No caso, essa é a primeira página, regra 1. Depois, o título da página é Etiquetas e Boas Maneiras, 2 pontos e o número da regra. Aí, no caso, vai mudar para cada um. E uso de fonte padrão para as 2 primeiras linhas, alinhamento centralizado para as 2 primeiras linhas, Arial com tamanho 2% para os demais textos, centralizado para o texto que contém a regra. Então, eu já vou criar o P aqui. E aí 2 links posicionados em um parágrafo centralizado. Eu vou deixar o conteúdo da regra aqui vazio por enquanto, só porque depois a gente aproveita esse esqueleto aqui para colocar todas as regras depois de uma só vez. Aí o conteúdo, no caso eu vou pôr 2 links, né? Esse aqui da regra 1, ele volta para a questão 1, que é, no caso, página inicial. E ele tem o link para a próxima regra. Ele chama de próxima regra. Só vendo aqui como que tá. Beleza. E aí ele falou que é para colocar uma quantidade de espaços lá dentro, né? 30 espaços. Então nós vamos pôr o NPSB. Não.
blank space, é NBSB. Vamos colocar 30 dele aqui. Pô, 30 aí. Ah lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Isso aí. Então, regra 1, nós vamos colocar o texto da regra 1. O NPSB? Eu acho que tem. Deixa eu confirmar. Geralmente eu utilizo com, que é um comando para finalizar, mas não está precisando não, mas beleza. Tanto faz colocar ou não. Eu sempre coloquei com. Beleza? A regra 1 está pronto. Agora é só replicar isso aqui. Regra 2. Aí regra 2, regra 2. Texto da regra 2. Aí a página vai para a regra 3. Aí agora aqui não é página inicial, né? É regra anterior e vai para regra 1. Próxima regra vai para 2. Aí eu volto, beleza. Aí vamos para a regra 3. Agora é um trabalho de Ctrl+C, Ctrl+V. Tá lá. Caralho. Regra anterior é a 2. Próxima regra é a 4. Tá lá. 4. Substitui. Volta para 3, vai para 5. E por último, regra 5. Cinco. Regra anterior é a 4 e essa aqui vai para a página inicial. Beleza. Então é isso aí. É isso, essa regra aqui. Funcionar os links tudo bonitinho. Bem tranquilo, né, pessoal? Isso aqui ficou alguma dúvida? Não? Ok. Então vamos para o 2. Eu vou criar uma pasta aqui, um arquivo. Mesma coisa, doctype. Tá lá. Nós vamos começar aqui colocando o título dele. E aí nós começa ficha cadastral, cabeçalho de nível 2, fonte padrão. E já está centralizado. E os demais, fonte Arial, tamanho 2. O início está ok. Todos os elementos visuais, com exceção da cabeçalho, estão posicionados em uma tabela de largura de 500 pixels, sem borda. E espaçamento entre as células e interno de 1 pixel. Então nós vamos colocar table width
500 pixels, border 0. Eu vou deixar a borda 1 para a gente poder criar primeiro. No final eu vou e troco. Vocês vão ver que com borda 1 fica mais fácil da gente trabalhar. Spacing 1 pixel e o cell paging 1 pixel. Cell paging mesmo. É com 2D. Ok. Aqui a tabela. Aí agora nós vamos criar. Como ela é de 500 pixels, se a gente for pegar, por exemplo, aqui no caso do RG e do CPF, ele vai ser dividido em 4 colunas, que é o maior caso. Então vai ter nos RG e CPF vão ter 4 colunas. Já aqui na nome a gente só vai ter 2, mas essa aqui está ocupando o espaço de 3, tá vendo? Essa daqui de cima está ocupando espaço de 3 colunas. Então nós vamos fazer a primeira linha. Ela vai ter 4 colunas, né? A primeira, como a gente vai pegar 500 e dividir por 4, cada uma vai ter 125 pixels. A primeira é nome. E a segunda, ela tem 3 espaços, então é 375 pixels. Que é o campinho de texto lá. Esses campos de texto, eles fazem parte do que a gente chama de formulário. Então, esse formulário, ele precisa incorporar toda a nossa página, senão ela não vai funcionar, os campos de limpar dados, etc. Então, eu vou vir aqui antes do fonte e vou abrir o formulário aqui só para a gente poder colocar todos os campos dentro dele. Eu abri antes do fonte, vou fechar depois do fonte também. Lembra sempre disso, a gente abre e tudo que está aqui dentro tem que ser fechado antes de a gente fechar ele, por questão de organização. Aí o tamanho do texto vai ser input, que é uma input, uma entrada, tipo text, né? E o size 50. E o name dela vai ser nome, que o name é o que indica qual que é o nome do campo que a gente está trabalhando. Então a gente começa aí com o nosso primeiro camaradinho. Ok? Até aqui tranquilo, certo? O Tbody, pode utilizar o Tbody aqui, não teria necessidade não. Eu geralmente utilizo o Tbody, que é a minha preferência, é quando a tabela tiver um cabeçalho. Quer ver, por exemplo, nesse caso aqui, ela não tem cabeçalho, tá vendo? Então não faria muito sentido. Quando a tabela tem cabeçalho, aí é interessante você separar em T-read, Tbody e até mesmo T-foot, se no caso você quiser rodapé. Nesse caso, como não tem cabeçalho, não vai fazer muita diferença. A vantagem de você separar o T-read do Tbody é principalmente na questão de estilização, porque aí você consegue estilizar somente a parte do cabeçalho, diferentemente da parte do rodapé, entendeu? Por isso que, nesse caso aqui, eu não vejo muito sentido, mas se colocasse aqui também não teria problema. Porque, porque todo o conteúdo, você concorda comigo que todo o conteúdo vai estar dentro do Tbody? Então, tecnicamente não faria muita diferença, mas pode colocar aqui sem nenhum problema também. Você vai ver que visualmente falando não vai mudar nada. Ok? Vamos para a segunda linha. A segunda linha tem RG, CPF. Esse esquema aqui da tabela sempre cria o row, depois cria a célula, né, do TD, bem tranquilo, isso aqui também. CPF. Primeiro é RG. Aí nós vamos ter o input de 125 do RG. O RG tem size 13. Depois nós vamos ter o CPF, a mesma coisinha aqui. Observa que aí desconfigurou. Por quê? Porque essa de baixo tem 4 colunas e a de cima só tem 2. Então, para a gente conseguir fazer com que aquela de cima incorpore todo
o nosso conteúdo, a gente vai ter de fazer uma mesclagem aqui nas células para que ela fique única. Para mesclar com o span. Com o span, aí eu determino quantas colunas eu quero mesclar. Eu sei que ela vale por uma, mas eu quero que ela mescle para ficar no igual do de baixo, 3 colunas. Então, eu vou colocar um co-span de tamanho 3. Aí, nesse momento, ela vai ficar organizadinha aí para mim. Porque essa coluna, se vocês imaginarem, tá vendo? Ela vai ter, aqui começa a primeira coluna, aqui começa a segunda. Aqui embaixo a gente tem 1, 2, 3. Aqui em cima, no mesmo espaço, a gente só tem uma coluna dividindo aí. Por isso que a gente agrupa com o span. Beleza? Aí agora, vamos para o próximo. O próximo é o endereço também. Aí vai estar igual de cima. Agora a gente já vai deixar com o span. Endereço. Tamanho 50 também, tá lá. Depois, o sexo e o data de nascimento. Vou pegar aqui data de nascimento. Data de nascimento tem o campo do tipo date, né? Que a gente consegue colocar aqui. Aí dá para pegar, mas o date vai desconfigurar no nosso caso nesse exemplo, então eu vou deixar o text mesmo. Senão ele vai desconfigurar a minha página. Já aonde está aqui o sexo, ele não vai ser um input, ele vai ser um select. Então, select, name, sexo. E dentro do select, toda vez que a gente cria um select, dentro dele, a gente tem de colocar as opções, senão ele vai ficar vazio. Então, é só eu vir aqui por 2 options. Aí ele vai me dar 2 opções lá para me selecionar, masculino ou feminino. Pode colocar o valor aqui, se eu quiser colocar, por exemplo, o value M e value F. O valor, lembra que esse valor aqui ele vai ser, quando a gente fizer a conexão com o servidor, que esse valor vai ser passado. Como esse formulário não vai ser submetido, então, tecnicamente não faz muita diferença. A gente está utilizando só o necessário mesmo. Mas o value aqui é que quando você submeter esse valor aqui, eu selecionei, por exemplo, masculino, vai ser esse valor, vai ser um M que vai chegar para mim lá no servidor. Ok? Deixa eu ver o que mais. Situação civil agora. Aí a gente vai colocar uma última lá, né? Aí nós vamos ter uma input do tipo rádio agora. Que é aquela caixinha lá. O input do tipo rádio, o importante para funcionar é que, já que você vai ter várias opções, para ele garantir a capacidade de exclusividade, você tem de colocar o name nas todas as opções iguais. Ele só vai ter a característica de exclusividade se você manter o name igual em todas as opções. Então eu vou colocar solteiro, casado e viúvo. O meu input tem o mesmo nome, tá vendo? Todos eles têm o nome civil, no caso. Solteiro, casado e viúvo. Por quê? Se eu colocar com um nome diferente, olha lá, eu vou testar aqui, ó, por exemplo, civil 1, civil 2, civil 3. Quando eu coloco com um nome diferente, eles não ficam exclusivos entre si. Então, lembra, sempre na rádio, colocar o mesmo nome para garantir a capacidade de exclusividade. Aí agora, quando eu coloco o mesmo nome, eu só posso selecionar uma das opções. Ok? Por último, a gente vai ter um botãozinho lá para poder limpar. Esse botãozinho está centralizado, né? Então nós vamos colocar o co-span dele de 4, porque ele vai centralizar por todas as minhas fichinhas. Que ele vai ser um button do tipo reset. Oi. Depois eu vou subir ele no portal. Que aí ele vai ficar vai ficar ocupando os 4 valores. Para centralizar,
Center, pode usar o Align, tanto faz. Ok. Por último, igual eu falei para vocês, está vendo que com a grade ficou bem mais fácil organizar. Agora eu venho aqui e tiro a grade. Pronto. Aí tira toda a minha tabelinha. Se eu quiser, eu vou centralizar ela na tela também. Então eu vou pôr um center aqui antes do form. E aqui também fecho o meu center. E aí ela vai ficar centralizada na minha tela aqui para mim. O limpar vai funcionar, porque lembra que o reset já vai limpar todos os dados aí para mim. Então. E é isso aí. Tranquilo esse aqui também, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então, fechou.